Em destaque, a previsão do tempo para todo o Brasil. Camila Yunes já está por aqui. Alerta da Defesa Civil de São Paulo para chuva forte nessa sexta-feira. Inclusive, o gabinete de crise já foi montado. Quais são os detalhes? Você esteve até no CGE hoje, não foi? Pois é, Tiago, estive sim. Muito boa noite para você. Boa noite a você também que nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Estive mais cedo, ainda não foi montado, será montado amanhã, porque a gente tem condição de que essas precipitações mais intensas aconteçam entre hoje e amanhã. É importante a gente destacar essa diferença que a Defesa Civil do Estado de São Paulo está fazendo com a chuva que deve cair amanhã, porque nos últimos dias nós vimos precipitações típicas de verão, aquelas pancadas fortes que vêm acompanhadas de rajadas de vento e que caem de forma repentina e que vão embora rápido também. No entanto, a chuva de amanhã deve ser uma chuva mais consistente, mais volumosa e que deve durar ao longo de toda a sexta-feira. Então, essa é a tendência para a chuva aqui em São Paulo. Porque a gente lembra, Tiago, nós estamos passando ali por uma baixa pressão atmosférica que vai dar origem a um ciclone extratropical. Então, a gente tem alerta não só aqui para o estado de São Paulo, mas também para outras áreas. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de risco, porque a gente tem essa condição de temporais que avança não só aqui para São Paulo, mas também Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e tem alerta também para a faixa leste da região sul do país, onde a condição para ser pior esse cenário de chuva. No norte aqui do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Então a gente está falando de um cenário de perigo, chuva muito forte, mais volumosa, com rajadas de vento que podem chegar a 85 km por hora. Como a gente vem falando, Tiago, aqui ao longo da programação da Jovem Pan, a atmosfera está muito instável, muito mexida, como dizem os meteorologistas. Tem não só essa baixa pressão atmosférica que vai dar origem ao ciclone, mas também tem muito calor, muita umidade que vem do norte e que vem também do oceano. Além disso, um cavado meteorológico alimenta essas instabilidades aqui na região centro-oeste do país, então amanhã tem condição de chuva forte também no Distrito Federal. Atenção para quem está no Amazonas e também em áreas do Acre. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque olha só, também tem condição de algumas instabilidades aqui na faixa litorânea, aqui no litoral norte do Nordeste, especialmente no Maranhão, Piauí e Ceará. Então, atenção que tem condição de chuva, mas não é aquela chuva para causar tantos transtornos. Agora aqui, na faixa oeste da região sul do país, o tempo firme deve predominar. Vamos falar de temperaturas, como elas ficam para amanhã? Aqui em São Paulo, olha só, a temperatura cai um pouquinho. O dia amanhece com 19 graus e a máxima chega a 25 graus. E pode chover cerca de 50 milímetros aqui na capital paulista. Em São Luís, máxima de 29 graus, tem uma chuva passageira durante o dia. Em Curitiba, a mínima de 17, máxima de 26 graus e também tem condição para pancadas. E em Salvador, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Tiago. Ô Camila, e aquela velha história, né? Mesmo com toda essa chuva, os reservatórios ainda estão com níveis abaixo do esperado para essa época. O Cantareira, que a gente diariamente monitora, 21,7%. É bom lembrar que chegou abaixo dos 20%, mas essa chuva dos últimos dias ou semanas, essa chuva ajudou um pouco. Agora, esse cenário preocupante é ou não é exclusivo de São Paulo? Pelo contrário, né? Não é, Tiago, e vale até a gente lembrar que nós passamos por 2 episódios das ARCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que são aquelas nuvens carregadas que vêm desde o norte do país, chegando ao centro-oeste e provocam chuvas volumosas por vários dias. E ainda assim, não foi o suficiente. A gente tem uma tabelinha para mostrar para vocês com dados que foram feitos pelos meteorologistas da Climatempo, com os números do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E mostra, Tiago, a gente vai já conseguir colocar a nossa arte, mas essa tabela ela mostra que todas as regiões do país, elas tiveram uma redução no sistema de fornecimento de energia elétrica, no abastecimento, quando a gente compara com o ano passado. O único local que não caiu foi a região sul do país. Mas ainda assim é um cenário preocupante, viu, Tiago? Inclusive, aqui na região sudeste e também no centro-oeste, até o dia 28, houve ali uma recuperação de 4% desses reservatórios. E no dia 25, houve um crescimento maior, de 0,6%. Foi o maior crescimento. Só que, Tiago, esse 0,6% não é o ideal, porque nessa época de chuva, o ideal é de um crescimento de 1% por dia. Então, a gente tem um cenário aí muito preocupante, Tiago, com relação
aos reservatórios. Então, não é uma exclusividade aqui de São Paulo, mas também de boa parte do país. Bom, ficaremos de olho, Camila Yunes, com a previsão do tempo, todos os detalhes, as temperaturas e os alertas de chuva. E amanhã, sexta-feira, aí sim, não tem spoiler, tem que falar do fim de semana, Já vamos dar um spoilerzinho, Thiago? Pode, claro. Porque a gente está falando de toda essa chuva, de todo esse cenário preocupante de chuva para amanhã, que deve ser em um volume maior, só que a tendência é de que essas precipitações diminuam no final de semana, de acordo com o que foi dito hoje lá na Defesa Civil. Então, deve diminuir no final de semana, pode ter aquela pancada durante a tarde e a noite, e aí na segunda-feira essas precipitações podem retornar. Mas as temperaturas ficam elevadas aqui em São Paulo no fim de semana, Thiago. Então ficamos te aguardando. Até amanhã, Camila. Até, Thiago. Boa noite. Até.